Olá pessoal, sempre maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos responder uma pergunta muito interessante que a Eliane fez. É a seguinte a pergunta, o que é que a gente pode fazer para ajudar a mudar a vida de alguém que ao receber o diagnóstico do borderline começa a justificar todos os seus comportamentos a partir desse viés, do viés do diagnóstico do borderline. Como fazer para sair desse ciclo vicioso? Então, como é que funciona em medicina de uma forma geral? E psiquiatria não é diferente. Para propor um tratamento mais adequado, primeiro você tem que fazer uma história muito bem feita do paciente e, no final, o diagnóstico. A partir desse diagnóstico, você faz a proposta do melhor tratamento. No borderline não é diferente. Foram muitos pacientes ao longo da nossa vida que, ao receber um diagnóstico do borderline, eles diziam assim, agora tudo faz sentido para mim, agora tudo se encaixa perfeitamente. Eu tinha um tédio danado, ou tinha um vazio, e não conseguia entender o porquê. Eu sentia-me abandonada, eu me sentia sozinha, rejeitada, eu sentia às vezes impulsos incontroláveis, isso e aquilo outro, e eu não entendia. Agora, realmente as coisas fazem sentido para mim. E muitas dessas pessoas, a partir daí, começaram a fazer um tratamento mais apropriado, começaram a compreender melhor o seu funcionamento, evitar crises a partir do momento que você entende quais são os seus fatores de ativação emocional mais importantes e etc. Então, o que é que acontece? Essa é a ideia. O diagnóstico não é para criar um rótulo para o paciente, mas para ele começar a entender como é o seu próprio funcionamento. E também para facilitar a própria equipe, que vai cuidar da saúde mental da pessoa, poder estar com mais referenciais para poder auxiliá-la. O que é que acontece? A própria Marsha Linehan, a criadora da DBT, que é esse modelo de terapia de tratamento, de uma forma geral, que tanto ajuda pacientes que são até mais graves, ela na sua juventude, ela que também tem o diagnóstico do borderline, tem até uma entrevista dela bem interessante no New York Times, quando ela vai revelar seu diagnóstico e todo o sofrimento que ela teve ao longo de sua vida. Inclusive, ela fez um livro, até recentemente, autobiográfico, que conta toda a sua história, seu internamento, instituição psiquiátrica e tudo como aconteceu lá atrás na sua juventude. E ela coloca o seguinte, é necessário para a pessoa que tem um borderline que aceite o seu diagnóstico, que se autovalide, se compreenda dentro dessa sua dimensão e, ao mesmo tempo, é necessário que se efetue as mudanças que são necessárias fazer para que sua vida saia desse espiral de sofrimento. Foi a partir daí, desse binômio aceitação e mudança, que ela criou a terapia dialética comportamental, que é a DBT. Então, ela vai contando como era seu sofrimento, muitas vezes ficando isolada, dentro da instituição psiquiátrica, numa ala de pacientes mais graves, até que um dia ela entendeu que ela tinha que dar passos muito importantes para sair daquele ciclo de dor tão intensa que ela sentia. Tem uma metáfora muito interessante que ela faz em uma das suas obras, que é o seguinte: o paciente que tem um borderline, principalmente nas formas mais graves, ele se vê como se ele estivesse, assim, metaforicamente no inferno. E para sair desse inferno, como só tem uma saída, e ela coloca nessa metáfora, que seria por uma escada, e a gente teria que imaginar essa escada, ela estivesse pegando fogo, essa escada, e você tivesse que subir nessa escada, com essa escada pegando fogo, sem luva, sem nenhuma proteção. Enfim, doloroso pra caramba. Porém, é a única forma de você sair daquela vivência infernal. Então ela coloca nessa metáfora que para o paciente sair desse ciclo de dor e sofrimento, seria como se ele estivesse saindo de um inferno, numa escada de metal, com alta temperatura, pegando fogo, e ele sem luva, descalço, ou seja, vai doer pra caramba, mas é a única forma que ele tem de sair daquilo ali, é aquela. Então, o que seria melhor? Ficar ali perpetuamente sofrendo ali ou doer muito, mas sair? Então,
essa é a proposta da mudança que ela faz e, obviamente, tem várias técnicas para isso acontecer. Tampouco vai ser de uma hora para outra, porém, vai ser necessário em algum momento da vida chegar a encarar realmente a necessidade e trabalhar para essas mudanças acontecerem. Então, o diagnóstico ele deve servir para nortear a vida da pessoa, compreender a sua dimensão de sofrimento, né? Se autovalidar, se acariciar, se aceitar e, ao mesmo tempo, criar um guia para você sair, mudar, se transformar, né? Tirar a culpa de cima de si mesmo e dos outros. E ela tem outra metáfora, Marsha Linehan, que ela diz o seguinte: os problemas muitos que o paciente com borderline dentro do seu psiquismo apresenta não foram responsabilidade sua, não são culpa sua. Ela faz isso uma referência aos aspectos genéticos, né? Não são culpa sua, mas é responsabilidade sua realizar as mudanças que são necessárias para sair desse campo que ele orbita. Então, ao mesmo tempo, você não tem culpa de herdar uma genética, um temperamento que tem vários traços que levam você a todas essas suas vivências de dor, mas ao mesmo tempo, é você o responsável por sair desse campo onde você transita. Então, resumindo, no seu comentário, Liane, que você coloca, foi muito interessante, que realmente isso tende a acontecer, principalmente em algumas pessoas, porque você às vezes está tão aturdido, tão confuso, você se apega àquilo ali e você termina fazendo essa interpretação de que você vai justificar e enfim, o mundo vai ter que compreender e vai ter que aceitar, e isso não vai acontecer dessa forma. E aí vai perpetuar a dor e o sofrimento e a agonia. Então, para sair disso, as mudanças são importantíssimas. E essas mudanças vão ser conduzidas dentro do processo de tratamento pela equipe que vai acompanhar, porque isso vai se fazer paulatinamente à medida que o indivíduo vai fazendo aquisição de habilidades que muitas vezes a desconhece, mas que são importantíssimas para que ele possa enfrentar com resolutividade essa etapa seguinte da sua vida, que é a seguinte, é o diagnóstico, que é você começar a crescer em habilidades, em possibilidades, para sair de tudo isso que permeou a sua vida até então. Espero que você tenha gostado, tá certo? Tenha sido a contento, né, essa explicação que a gente deu. Se gostou, curta, não deixem de curtir, não deixem de fazer comentários, lembrando a vocês que a partir de agora, já há algum tempo, a gente vai estar fazendo vídeos de acordo com o que vocês vão escrevendo, as dúvidas que vocês vão colocando, tá certo? Porque a gente quer criar mais interatividade nesse canal. Não deixa também de encaminhar esse vídeo para alguém que você acha que de repente tem a ver com aquela pessoa, acho que a pessoa vai gostar e tal. E não deixe também de se inscrever no canal, que é para a gente poder seguir aí trabalhando, divulgando cada vez mais, não só o transtorno da personalidade borderline em si, mas as comorbidades, também as questões relacionadas à orientação familiar e todas as coisas que permeiam esse universo de pessoas que têm alta carga de sensibilidade emocional. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês.